pastor normalmente fala muito disso no dia 31, naquele culto em que a noite dos sonhos, eu quero convidar já antecipadamente vocês, no dia 31 nós vamos encher esse santuário, o culto vai começar no dia 31, às 21 horas, e quando exato meia-noite, como sempre fazemos na nossa igreja, vamos atravessar para o outro lado da rua, vamos escrever os nossos sonhos no balão e vamos soltar os nossos balões. Os nossos vizinhos ficam aguardando esse momento, dizem eles dos prédios aqui ao lado que o momento mais bonito é quando a igreja solta os balões. Não fazemos foguetório, nós fazemos balão. O foguetório é natural dessa região da cidade, a turma solta rojão aí mesmo. Mas antes de chegar nesse dia, deixa eu perguntar uma coisa a você: como é que foi o teu ano? Esse ano não foi um ano nada fácil para todos nós no Brasil. Ano de mudanças, e me parece que a Operação Lava Jato é a grande contribuidora de quase tudo que nós estamos falando a respeito de momentos bons, momentos difíceis nessa nação. E temos a certeza, e nossa igreja que apoia as 10 medidas anticorrupção, nós vamos continuar orando pela nossa nação, pelo nosso país. Mas sempre final de ano é tempo de fazer contas com Deus. E eu perguntei nesta igreja para 30 pessoas como que foi o ano de 2016. Tive a oportunidade de sentar com famílias inteiras para conversar a respeito disto. E houve uma coisa comum na maioria dos entrevistados. Todos eles disseram que uma crise como estamos vivendo, o ponto mais devastador da crise é realmente a questão da autoestima, ou da maneira pessoal com que as pessoas se enxergam. Diziam eles, quando alguém perde o emprego, nós mexemos na dignidade de uma pessoa. E parece que a autoestima e a confiança vai lá para baixo. Então, baseado nessas conversas de pastor com ovelhas, eu quero falar hoje um pouco a respeito de autoconfiança ou autoestima e confiança. Por quê? Porque Deus quer nos ver firmes em 2017, igreja. Irmãos, nós não podemos retroceder. Como o Marcos acabou na ministração de dizer, o Brasil pode estar em crise, mas a frase que os evangélicos têm dito nessa nação é que nós estamos em Cristo. Essa tem que ser a nossa fé. Não obstante tudo aquilo que o mercado, o momento político, as circunstâncias de governança desse país possa nos imprimir. Por favor, meu irmão, eu estou hoje aqui nesse domingo para dizer para você, não deixe os problemas exteriores da tua vida te abater. Confie em Jesus Cristo. Não seja levado pelas circunstâncias desta vida. Coloque a sua fé firme em Cristo Jesus e deixe todas as consequências desses ao nosso Deus Todo-Poderoso. Porque quando nós abalamos a autoconfiança de um homem, a autoestima de um homem, de uma mulher, nós estamos mexendo em quase tudo da vida dele. Quando emocionalmente parece que essa construção ela é abalada, tudo fica abalado. E essa semana, ainda brincando com meu neto, eu construí uma torre de blocos com ele. E disse, o que você vai fazer com tudo isto? Ele, sem poder se comunicar ainda completamente comigo, ele decidiu tirar a última peça. A torre toda caiu. Ele só falou amarelo, a mãozinha dele foi na última peça amarela e ele puxou. Caiu toda a torre. Deixa eu falar a respeito esse bloquinho amarelo da tua vida. Naquela brincadeira lúdica com o meu neto. Não tire nunca a base da sua vida. A Bíblia diz que nós estamos com os nossos pés firmados na rocha dos séculos, o Senhor Jesus Cristo. Tudo pode ser demovido da nossa vida, mas a base sólida da nossa vida, ninguém pode arrancar. Não deixe as circunstâncias desta vida, não deixe o inimigo das nossas almas, Satanás, demover da tua vida a base de sustentação que é tua. Essa base é Jesus Cristo. E parece que em cima dessa base é que a gente tem que desenvolver o sentimento de autoconfiança, o sentimento de autoestima que precisa ser revelado. As Escrituras Sagradas nos falam muito sobre isto.
Deus nos fez de uma maneira maravilhosa. Creia nisto. Quantas pessoas hoje discutem autoestima, discutindo, olhando no espelho, dizendo: eu não gosto disso na minha vida, eu não gosto daquilo, eu podia ter mais peso, menos peso, meu nariz, a conjuntura da minha orelha, tudo isso precisa ser mudado. Irmãos, a gente precisa olhar para Deus na nossa vida. Os espelhos são enganosos, e a cultura desse mundo que exige de nós a estética, a beleza, o cosmético da vida, tudo isso é passageiro, irmãos, tudo isso é enganoso, porque o valor mais precioso da tua vida, eu não posso ver olhando para a tua face, ele está dentro de você, é a construção espiritual que Deus fez dentro de você, com a contribuição amorosa dos seus pais, que construíram em você aquilo que eu chamo hoje de você. Não deixe pessoas, com as suas palavras horrendas às vezes, demolir aquilo que Deus edificou. Se apegue ao bloquinho amarelo da tua vida, fique firme nele e deixe todas as consequências das mãos de Deus. Veja o que diz o Salmo 8, os versículos 3, 4 e 5. Quando contemplo os teus céus, a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: quem é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e coroaste de glória e de honra. Esse é o lugar que Deus te deu na criação. Irmãos, como alguém pode olhar para a sua face e se esvair e se diminuir em autoestima ou numa baixa autoestima? Irmãos, Deus nos criou para a sua glória. Da mesma forma que Ele jogou as estrelas nos céus, Ele colocou eu e você como a coroa da criação, um pouco menor do que os anjos ou os seres celestiais. Eu e você fomos criados. A ideia de Deus, Deus nos fez assim. Eu acredito de todo o coração que quando alguém olhando para a sua fisionomia, para os seus dons e talentos e habilidades, a pessoa chega à conclusão, por causa das circunstâncias da vida, que eu não sirvo para mais nada, minha vida não tem valor. Esta é a maior ofensa que nós podemos fazer para o nosso Deus. Porque o nosso Deus nos criou de maneira assombrosa. A Bíblia diz que de maneira assombrosa Deus nos gerou no ventre de nossas mães. E Ele tem nos abençoado. Não permita que a vida, não permita que a circunstância diminua a tua autoestima. Muitas vezes não temos as habilidades que gostaríamos de ter. Não temos todos os dons que gostaríamos de ter. No entanto, de maneira assombrosa, Deus nos criou. Por favor, não deixa que nada da vida esteja diminuindo o bloquinho amarelo da tua vida. Porque se ele for tocado, a torre da construção da sua vida pode cair e o estrago será bem grande. Mas se cairmos, Deus nos ergue. Tem muita gente que falhou, pecou, cometeu um erro grave na sua vida e até hoje continua ainda naquele mesmo lugar, no lugar do erro, no lugar do fracasso, e tem vivido do seu fracasso e dito: não há mais como construir coisa boa na minha vida. Querido, você está enganado, porque a Bíblia diz que Deus nos ergue. Glória a Deus por isto. Salmo 113, versículos 7 e 8 diz assim: Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com os príncipes do seu povo. Glória a Deus, esse é o nosso Deus. Ele pega talvez as coisas mais fúteis desse mundo e torna grande na sua mão. Nós fizemos lá em casa o nosso culto de ação de graça com a nossa família. E no momento mais importante, minha sogra, que tem 94 anos de idade, ela começou a falar a respeito da bênção de ter 10 filhos, já até perdi a conta, é 25 netos, Marcos? 32 bisnetos, é isso? 32 bisnetos.
Ela, quando era pequenininha, seu pai bêbado na Rússia, ela começou a chorar, pegou a menina e jogou no meio dos porcos. Enquanto minha sogra falava, eu me lembrei desse texto bíblico que diz isto: Ele levanta do pó o necessitado, ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com os príncipes. E sabe o que aconteceu com a minha sogra? Todos os príncipes do futuro estavam sentados todos no tapete. Naquela hora o Espírito de Deus disse assim: está vendo só? Ela foi jogada no meio dos porcos, mas Deus tirou ela de lá e fez ela se assentar no meio dos príncipes. E eu vi os príncipes e as princesas que Deus tem dado à minha família. Eu agradeço a Deus, porque aquele bloquinho amarelo da fé da minha sogra nunca foi abalado em toda a sua vida. Por favor, sente-se no meio dos príncipes, porque esse é o lugar que Deus planejou para você. Não viva de resto, não viva de miséria, não viva de pobreza, porque o nosso Deus nos tira do pó e nos faz assentar com os príncipes. Deus nos ergue, Deus nos dá valor. Irmãos, isso não é psicologia cristã, isso não é psicologia barata, isso é Bíblia, irmãos. Isso é Bíblia, isso é Bíblia. Ninguém pode mudar isso que está na nossa mão. O Salmo 139, os versículos 17 e 18 nos diz assim: ó Deus, como são insondáveis para mim os vossos desígnios, quão imenso é o número deles, como contá-los? São mais numerosos do que a areia do mar. Se pudesse chegar ao fim, seria ainda assim com a sua ajuda. Quem é que pode contar as estrelas, o grão de areia? Ninguém. E Deus colocou eu e você como a coroa da criação. Esse é o lugar que Deus nos deu. Irmãos, isso é maravilhoso. Os nossos psicólogos aqui na igreja dizem: pastor, diante de um versículo desse, pastor, a gente tem que dizer para o mundo inteiro que qualquer patologia, que qualquer enfermidade das emoções, elas têm que ser substituídas pela fé num Deus que tudo pode. O ano está terminando, o ano foi de luta, de decisões, perdemos pessoas, passamos por cirurgias graves, alguns dos nossos irmãos estão em tratamento profundo, mas igreja querida, nós vamos passar por tudo isto. E a maioria da provação de todos nós aqui, daqui um ano não vai fazer menor diferença, porque Deus está ao lado do seu povo. Ele é o Deus que nos tira do pó e nos faz assentar em lugares altos. Ele é o Deus Todo-Poderoso que nos fez coroa da criação. Isso simplesmente é assombroso, irmãos. É assombroso. E se você tem problema com a sua confiança pessoal, se você vive numa baixa autoestima, por favor, em nome de Jesus Cristo, comece a mudar tudo isto, porque você tem um Deus que te ama e os planos de Deus nunca serão frustrados sobre a sua vida. Esse Deus diz nas suas escrituras que Ele não se esquece de nenhum de nós. Lucas 12, versículos 6 e 7 diz assim: não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Irmãos, quem vale mais? 2 pardaizinhos ou você? Até os cabelos da cabeça de vocês, esse texto não é para mim, é para você que tem cabelo. Até o cabelo da cabeça de vocês estão contados. Está vendo só, irmã? Quando você passa a escova, um monte vai embora. Deus já subtraiu. Quando você olha pelo ralo do seu box e vê que o seu cabelo está vivendo uma fase difícil e foram tudo para o ralo, Deus contou e já subtraiu. O que é que Deus está dizendo? Jesus disse assim: gente, vocês são tão humanos e tão tolos nas suas contas, vocês estão preocupados com os valores estéticos da vida. Deixa eu te contar, o valor mais precioso da vida está no interior de um homem e de uma mulher, e é Deus Todo-Poderoso que cuida de nós. E Ele disse isto: não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Querida igreja,
Deixa eu parafrasear Jesus aqui. Vocês valem mais do que muitos pardais. Se Deus cuida do pardal, Ele cuida também de você. Não feche as portas, creia que Deus é a provisão da tua vida. Ele cuida de nós, Ele cuida de nós. Mas por que Deus faz isto? Porque Ele diz em Romanos 2, 12, 3: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Eu não gosto muito da postura de muitos cristãos hoje, que estão dando ordem para Deus, dizendo o que Deus deve fazer, determinando coisas. Tome cuidado com isso, porque a Bíblia diz: não tenha um alto conceito de você mesmo. Mesmo Deus cuidando de você, não seja uma pessoa orgulhosa a respeito dos seus dons, talentos e habilidades. Coloque seus dons, talentos e habilidades a serviço de Deus. Consagre-se a Deus e Deus vai te honrar, porque a graça que nos foi dada nos garante isto. Estamos na completa dependência do Senhor nosso Deus. Tem muito crente orgulhoso hoje em dia, né, irmãos? Se orgulha porque é crente, porque tem isso, aquilo e aquele outro. Um valor do ser humano não está naquilo que ele possui, mas naquilo que ele é. Naquilo que ele é. A cultura de hoje em dia é o poder do ter. Irmãos, a Bíblia Sagrada está baseado no poder do ser. É aquilo que você é em Cristo Jesus, não aquilo que você possui, porque o que você possui foi dado por Deus. Foi dado por Deus. Tudo que temos, tudo que somos pertence a Deus. E a única maneira de eu viver na dependência desse Deus é consagrar tudo que eu tenho, tudo que eu sou ao nosso Deus Todo-Poderoso. Ontem mesmo tinha um advogado aqui em nossa igreja ajudando a limpar o banheiro. Eu olhei do lado de fora, vi ele saindo com a vassoura e uma pazinha na mão. Alguma coisa tinha acontecido lá no banheiro dos meninos. Do lado nosso estava um vizinho, e eu disse para o meu vizinho: olha, dá uma olhada no que está aí. Esse homem é um advogado, mas aqui dentro da igreja ele é servo igual a todos os outros. Ele disse: pastor, esse que está com a vassoura na mão? Eu falei: fica tranquilo que ele não vai voar, mas que sirva de testemunho. Aqui todos são iguais, todos são servos, todos são servos, porque o mesmo valor que Deus deu para um, deu para outro. A mesma porção do sangue precioso de Jesus que te salvou, te redimiu outro. Ninguém pode se assenhorar daquilo que nós não temos. Por isso, esteja se despindo do seu orgulho, da sua jactância, do seu desejo de ser alguma coisa na vida. Vamos nos despir de tudo isto, igreja, e vamos viver na doce presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Pois Ele nos diz assim em João 4,18: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, ou me permita dizer, no amor de Cristo Jesus. É nesse momento de 1 João 4,18, é com efeito 4,18 é que a gente diz para cada pessoa com uma baixa autoestima: largue disso na sua vida, acabe com tudo isto, porque o amor de Deus pode costurar e construir algo grande na tua vida, para a tua honra e para a honra e para a glória desse Deus Todo-Poderoso. Eu glorifico a Deus, porque o medo da minha vida foi embora, e o medo foi substituído por amor e fé, e agora hoje
Eu sei disto, passado todos esses anos, eu tomei a decisão certa na minha vida. Porque se tinha alguém cuja autoestima era a pior do mundo, era a minha. Eu me senti o pior de todos os meus irmãos. Irmãos, e parece que quando a gente se sente assim, a gente até carrega para nós só coisa ruim, não é? Tudo que eu ganhei na minha infância, irmãos, vinha quebrado. E não tinha conserto. O pão com manteiga sempre caía do lado errado na terra. E durante muitos anos, por causa da fé dos meus pais, eles diziam que eu tinha um encosto. Tinha um bicho ruim perto de mim. Então eu dizia para mim mesmo, não tem jeito. Eu sou um azarado. Minha vida não tem conserto. Os meus primeiros 3 empregos, eu tenho que dizer para os irmãos, eu tive os piores patrões que qualquer ser humano pode ter. Primeiro porque eu era inseguro, e a minha insegurança me fazia cometer erros, e nos meus erros vinha um rosnar do diabo na minha vida. Você é muito complicado, parece que você não compreende, parece que você não tem inteligência, parece que você não foi feito para esse serviço. Se errar de novo, te manda embora. Irmãos, eu voltar para casa no ônibus, para minha casa, eu não me senti apenas o pior homem que estava dentro daquele ônibus, eu me sentia a pior pessoa na face da terra. Até um dia que alguém apontou o caminho da igreja e de Jesus para mim. E eu fui à igreja por motivos outros. Mas ali alguém abriu a Bíblia e falou do poder de Cristo Jesus, que lança fora todo o medo. E tudo isso começou a mudar na minha vida. Depois de um ano de convertido, minha vida estava completamente mudada. Sabe por quê? Porque eu aprendi em Deus onde está o meu valor. E eu tenho valor e você tem valor. E por favor, não tome a palavra do pastor hoje como uma palavra barata, de autossugestão, porque eu não uso neurolinguística. O que eu estou dizendo é o que a Bíblia Sagrada nos diz. Perto de nós sempre tem alguém que pela estrutura emocional da sua vida está hoje destruído ao nosso lado. E por você ter mais tenacidade na sua vida, talvez você diga assim: eu não preciso disto. Eu também já estive nesse ponto. Eu fazia das minhas fraquezas a minha força. Mas irmãos, fé é rendição. E só quem se render pode contemplar o que eu estou acabando de dizer. Sem rendição, não há Deus na vida de uma pessoa. E a gente precisa, como cantamos nesta igreja, levantar bandeiras brancas e nos render ao nosso Deus. E deixar Deus ser Deus na nossa vida. Porque o grande problema da nossa existência é esse fato. A gente quer que Deus cuide de nós, mas de vez em quando a gente pega a nossa própria vida e damos um jeito. Não se engane. Mas pastor, e como você explica os desastres, as catástrofes, as pessoas deformadas, as pessoas que não têm o mesmo direito que eu tenho? Eu quero concluir dizendo, porque esse é o raciocínio, quando a gente fala a respeito de Deus, da sua perfeição, da maneira que nós somos criados, a nossa mente já logo nos coloca do outro lado. Se não nos libertamos de uma baixa autoestima, a gente sempre põe em dúvida aquilo que Deus é. Queridos, não se engane. Diz o Salmo 46, versículos 1, 2 e 3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude ou trema,
ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. A fé que nós temos no nosso Deus, ela é suficientemente poderosa para suplantar tudo o que de pior pode acontecer na nossa vida. Por isso, eu não sei como que anda a sua autoestima, ou quem sabe a tua baixa autoestima, e a sua confiança nesse Deus poderoso. Esse foi de fato um ano muito difícil para todos nós. Um ano de mudarmos os nossos hábitos e fazermos bem. Mas a Bíblia diz que nunca o justo vai mendigar o pão, nem a sua descendência passar afronta de necessidade, porque Deus cuida de todos nós. É claro que para nós que somos adultos, às vezes é difícil a gente ter essa confiança. Eu segurei 4 bebês no meu colo. Nenhum deles disse assim: pastor, e o nosso presidente? E o dia de amanhã? Como vai ser meu futuro? Eles não esboçaram nenhuma preocupação. No braço dos seus pais, eles estão confiantes. Talvez muitos de nós ainda nunca sentimos o braço do nosso Pai eterno. Estamos vivendo por nossa conta. Mas todos nós que um dia sentimos o aconchego do colo do Pai, a gente sabe o que significa confiar em cada um desses textos bíblicos. Isso não dá para explicar. Isso é fé. Isso é fé. Por isso, quem sabe você nunca tenha permitido que Deus te pegue no colo e te abrace, filho, e te abrace, filha. Você tem corrido e vivido a tua vida, e você faz bem de fazer tudo isso. Você tem lutado, você tem lutado um bocado. Tudo isso nós seres humanos temos que fazer. Sermos honestos e corretos, isso é um dever nosso. Isso é um dever moral que temos. Isso não te torna mais ou menos espirituais. Há quem diga que o lugar que vai ter mais pessoas bem intencionadas é o inferno. Irmãos, o que Deus nos deu como regra para fazermos, nós devemos viver. Mas nós precisamos aprender a descansar em Deus e confiar em Deus todo o nosso ano de 2017. Ontem mesmo alguém me abraçou e disse assim: pastor, vai orando aí, segunda-feira vai ter uma reunião bem pesada na minha empresa. Pastor, eu não sei se eu continuo nela. E pastor, o ano que vem eu faço 50 anos, pastor. 50 anos ninguém mais quer. Eu falei: meu irmão querido, eu conheço alguém que te quer com 50, 60, 70, 80, 100 anos e te quer por toda a eternidade. É o Senhor nosso Deus. Meu irmão, agora é tempo de você colocar a tua fé em Deus. Vamos descansar no Senhor. Vamos confiar em Deus. Os tempos são difíceis aqui e acolá. Não tem mais lugar bom na face da terra não, está difícil. Você quer ir para a Coreia do Norte? Você quer ir para os Estados Unidos? O Trump está lá, hein? Cuidado. Não tem mais lugar bom. Sabe qual é o lugar bom da nossa vida? É o lugar que só o cristão pode estar. Esse lugar é pela fé chamado centro da vontade de Deus. Esse é o lugar mais seguro na face da terra. Como a nossa missionária na Síria escreveu: minha cidade foi completamente bombardeada. Não há mais vida na Síria. Estou ajudando os necessitados. E só peço a Deus que eu continue vivendo no lugar mais seguro que existe na face da terra, o centro da vontade de Deus. Irmãos, 1000 pode cair à nossa direita,
10.000 à nossa esquerda, nós não seremos atingidos por causa da fé em Cristo Jesus. Estamos terminando o ano e estamos fazendo a conta. Não sei se teu ano está terminando com um gostinho amargo. Talvez o gosto amargo de 2016 não te deixe opções para 2017. E talvez no íntimo do seu ser você diga assim: eu acho que 2017 vai empatar, vai ser igual 2016. Não, irmãos. Meses atrás nessa igreja eu pedi para todos vocês tirar a mão do espelho retrovisor da vida de vocês. Porque se você tiver que escolher entre o espelho retrovisor da tua vida e escolher pelo vidro que você tem na sua frente, escolha olhar para frente, para Jesus, autor e consumador da fé. No domingo passado, lá em Manaus, quando eu recordei isso para a igreja Boas Novas, e lá eu pedi permissão para bater na mão dos crentes e bater a mão e dizer assim: tira a mão do espelho retrovisor. Porque, irmãos, a vida é assim. Quando a gente fica olhando para o passado, a gente não desfruta o presente. Sabe o que a gente faz? A gente destrói o futuro. Tira a mão do espelho retrovisor da tua vida. Deus tem muito mais para te dar à frente, creia nisto. Isso não é palavra de otimismo, do evangelho positivo. Não, isso é Bíblia, irmãos. Isso é Bíblia. Nós estamos numa igreja que a gente crê na doutrina bíblica. Tire a mão do espelho retrovisor da tua vida, meu irmão, minha irmã. Olhe para frente, para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém, igreja? Então, eu gostaria que agora você pudesse orar comigo e vamos pedir para Deus exatamente isso. Senhor Deus, tire do nosso coração a ideia de uma construção de 2017 conforme eu acho. Eu quero viver 2017 pela fé. Eu quero experimentar o novo de Deus na minha vida e na minha existência. Me ajude, Senhor, me abençoe em 2017. Porque afinal, já estamos nos despedindo, não é, irmãos? De 2016. Os Papai Noel já estão tudo cantando aí pela cidade, dançando e cantando. É dezembro, é inevitável. Vamos orar. Querido Deus, eu te peço, ó Deus, que o Senhor abençoe este povo que se chama pelo teu nome. Esse rebanho é teu, Senhor. E eu te peço pelo nome de Jesus Cristo que o Senhor abençoe a cada pessoa presente neste culto e por aqueles que nos assistem pela internet. Que cada um deles, ó Deus, olhando para a sua baixa autoestima, para a falta de confiança, que eles possam desfrutar daquilo que tua palavra tem a nos dizer. O Senhor nos ama, o Senhor nos gerou, o Senhor tem planos para nós e, acima de tudo, nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Nós valemos infinitamente mais do que os pardais, ainda que eles sejam tão importantes para a natureza. Nós valemos muito mais do que isto. Pai de amor, eu te peço pelos meus irmãos e irmãs que, quem sabe, enfrentando lutas e dificuldades, estão olhando para o espelho da sua existência e discutindo com o Senhor o que não pode ser discutido: futuro. Afinal, Senhor Jesus, lá no nosso futuro, o Senhor já esteve. O Senhor sabe o nosso futuro. Por isso, Pai, eu te peço que teu Espírito Santo esteja traduzindo tudo aquilo que eu não pude falar ao coração de todos nesta manhã. E eu te peço mais uma vez, ó Deus, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam tão somente a Ti, Senhor. Abençoa meus irmãos e minhas irmãs. No mundo pessimista, existe ainda lugar para a gente com fé. Para um mundo que só prevê o caos, a fé combina com a gente, Senhor. Para um mundo onde que os homens estão mais preocupados em ter do que ser, a nossa fé nos ensina que melhor é ser, e o ter
será consequência daquilo que somos. Pai de amor, eu te peço, se houver quem sabe aqui um pré-adolescente, um adolescente ou um jovem que esteja olhando para a sua face e diminuindo, ó Deus, a glória com que o Senhor os criou, mude o seu coração, ó Deus. Pai de amor, eu te peço que quem sabe adultos que estão agora já vivendo as suas vidas, casados, gerando filhos, que quem sabe, ó Deus, na sua infância, na sua juventude, foram maltratados, abusados de todos os modos, maltratados. Pai de amor, que esse círculo seja quebrado na vida deles. Afinal, uma vez reconciliados com Cristo, o teu amor nos justifica. Abençoe as suas vidas, ó Deus. Por outro lado, ó Deus, coloca um guarda para cuidar da nossa alma quando a gente pensa em ser melhor do que alguém ou mais importante do que alguém, ó Deus. Nada somos. Queremos orar como João, a voz que clamava no deserto disse: que Jesus Cristo cresça, que nós possamos diminuir, porque a glória é só tua e o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Por isso, Pai, nos despeça agora com a tua bênção e com a tua paz, porque nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, perdoe pelos 10 minutos que passamos. Se você é visitante aqui em nossa igreja, eu quero te convidar para tomar um suco, um café, um chá, só para os visitantes. Eu quero te dar um presente aqui, bem aos fundos, aqui atrás do piano aqui, na sala Millennium, tá bom? Eu vou estar lá com os pastores para te abraçar. Queridos irmãos, vão em paz, que Deus os abençoe. Logo mais à noite, o culto dos amigos, o mestre e a mulher pecadora, é a peça que será encenada. Que Deus abençoe a todos vocês, queridos. Vão em paz e nunca se esqueça que em Boas Novas a gente sempre se encontra.